E a primeira dica que eu quero dar é o seguinte: quando você fizer a prova, imagina o dia da prova, tá? Você recebeu a prova, já fez todos aqueles procedimentos e agora você abre a prova e vê a primeira prova lá, que é a de quê? A de português. Eu recomendo fortemente que você comece pela prova de português, porque eu notei que o desempenho cai muito quando você faz outras matérias primeiro e depois faz português. Imagina interpretar no final da prova. É complicado, não é? Então é uma recomendação, é claro, vai de cada um a escolha, mas eu notei que até quando eu vou fazer simulados ou alguma coisa assim e deixo a prova de português para o final, eu já não estou pensando muito. Né? 3 horas, 4 horas de prova, imagina no final como que fica. Bom, a prova começa com um texto. Eu vou mostrar para vocês que nesse caso da objetiva, o meu conselho é um pouco diferente para outras bancas. Então, por exemplo, eu fiz aula com você da banca FCC, né? FCC, o que eu recomendo? Faça primeiro as questões de gramática e depois você faz a interpretação de texto. Por quê? Porque você já teve contato com o texto através das questões gramaticais e quando for interpretar, você já tem noção. É uma tática muito boa para FCC, porque os textos são bem complexos. Agora, os textos da objetiva são textos super interessantes, são textos motivadores, são textos, por exemplo, do exame, de notícias. Então, assim, nesse caso, não é necessário fazer primeiro as questões de gramática, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui na prática que isso não é necessário. Bom, mas em todo caso, como na objetiva tem a característica de colocar aquelas linhas para preencher, né? Eles deixam umas lacunas no texto e pede para que você preencha. Então, você vai ler o texto já fazendo a primeira parte, que é o quê? A primeira parte é completar as lacunas, tá bom? Aí, completou, leia o texto para entender e já pode fazer as de interpretação, tá certo? Não é necessário muitas de gramáticas primeiro, porque geralmente as de gramáticas não estão muito interpretativas, é uma banca diferente das demais que eu trabalhei aqui. Então você vai gostar muito dessa prova, vai ter que dominar, vamos lá. Para organizar a aula, eu coloquei aqui os trechos que a gente tem que preencher, tá certo? Então, o primeiro é para colocar procrastinou ou procrastinaram. Veja que procrastinar é o quê? É verbo, não é isso? Então eu vou colocar que é verbo. Bom, se é verbo, o que a gente vai fazer, na verdade, aqui é uma concordância verbal. O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito simples. Por isso que eu vou achar o núcleo, tá? Vou colocar um Vzinho de verbo aqui em cima, que é onde cabe. E a gente pergunta para achar o sujeito. Quem é que, tá? Quem é que verbo. Quando o sujeito for simples ou composto, aí você usar quem é que verbo, ou se for coisa, você pode pôr o que é que verbo. Quem que você vai achar? O sujeito. Isso só vale para sujeito simples ou composto. Então, olha lá, quem é que procrastinou ou quem é que procrastinaram? Todo mundo. Então, aqui a gente descobriu que o núcleo do sujeito é mundo, ó, núcleo do sujeito simples. Aí o verbo vai concordar com esse núcleo aqui, tá certo? Então, embora a ideia seja de plural, a concordância é no singular, porque a palavra mundo, gente, está no singular. Então, entendam isso, tá? A concordância com o coletivo, por exemplo, a palavra é escrita no singular. Então, você vai fazer a concordância no singular. Então, aí já responde a nossa primeira questão. Procrastinou ou procrastinaram? Todo mundo? Mundo procrastinou, tá? Então, procrastinou.
Procrastinou. É isso que você vai preencher aí. Beleza? Então vamos lá. São o córtex pré-frontal, que está ligado à consciência e nos ajuda a pensar. Ah, então agora ele quer um A com crase ou sem crase. Bom, gente, como a gente já descobriu que procrastinou está no singular, então a gente já eliminou quantas alternativas? 2. Ficamos com 3. Agora, veja bem, a gente vai eliminar mais, né? Ou esse A tem ou não tem crase. Então, vamos ver se esse Azinho é com ou sem crase. Então, nos ajuda a pensar. Pensar não é verbo? Ah, então, ó, verbo não admite artigo. Pessoal, lembre-se do seguinte: para haver crase, tem que ter preposição mais artigo, tá? Então, eu tenho que ter A mais A. O que está acontecendo aqui? Nos ajuda a quê? Tem um A aqui, que é o quê? Preposição. Mas o verbo não tem artigo. Então, o A do artigo aqui não tem. Então, por isso que não tem crase. Fiquem tranquilos, porque eu vou depois dar um resuminho de crase bem legal que você vai aprender, tá? Porque, na verdade, crase só tem 2 regras. A primeira é quando a palavra anterior rege a preposição a e a posterior admite o artigo a. Aí tem essa fusão, que a gente chama esse fenômeno de quê? De crase. Beleza? E a segunda é quando eu tenho o a mais aquele, aquela, aquilo. Aí a crase. Mas calma aí, fica tranquilo que você não vai errar mais crase depois disso, tá bom? Deixa que eu vou te explicar. Então, a gente descobriu que não tem crase. Olha, já ficamos entre 2. De novo, gente, olhando aqui pelas respostas, eu tenho verbo, não tem? Se eu tenho verbo, eu vou ter que fazer o quê? Concordância verbal. Ações de longo prazo, como estocar comida para o inverno, não lança ou não lançam nenhuma gota de dopamina no cérebro. Olha, veja bem, procura o sujeito. Quando você tiver que completar com o verbo, procura o sujeito. Então, vamos achar o sujeito. Quem é que? Verbo. Quem é que não lança ou não lançam nenhuma gota de dopamina no cérebro? Não são as ações de longo prazo que não lançam? São, ó. Gente, outra dica. O que tiver entre vírgulas, você nem lê, tá? Por quê? É uma oração que apareceu intercalada ali no texto. Ela só é para dar mais um detalhe, é um aposto, é uma oração adjetiva. Então, você não precisa preocupar com essa parte que vier entre vírgulas, quando você for achar o sujeito, tá certo? Porque sua oração principal foi interrompida. Então, veja bem como vai ficar. Sem ler essa parte, ações de longo prazo não lançam. Porque quem é que não lançam as ações? Aliás, aqui não é quem, porque não é uma pessoa, mas o que é que. Então, você pode perguntar quem é que verbo ou o que é que e falar o verbo. Aí você vai achar o sujeito quando ele for simples ou composto. Então, o que é que lança ou o que é que lançam? As ações. Então, as ações lançam. Beleza? Quem acertou aí, às vezes nem sabia que está fazendo concordância verbal, né? Então, a resposta aqui vai ficar letra A.